com vocês uma aula maravilhosa, gostosa, atraente com ele, o professor Rodrigo Pensador. Mexe, mexe, mexe o cadeira, ponta do dedo na palma da mão. Mexe, mexe, mexe o cadeira, na ponta do dedo na palma da mão. Fala, minha linda, fala, meu lindo. É com você que eu quero falar hoje. Nós vamos tratar sobre um dos temas mais inovadores da história da filosofia, que é a corrente filosófica existencialista. Nós vamos entender como que se dá a ética existencialista, né? Que é totalmente diferente das abordagens anteriores que nós tivemos em nosso canal. Não esqueça, esse é o canal Tchê, História e Educação. E eu sou o professor Rodrigo Pensador. Quer saber mais sobre essa corrente filosófica? Então, curta o nosso vídeo, compartilhe as nossas ideias. Deixe os seus recados nos comentários com sugestões para os próximos vídeos e dúvidas, se vir a surgir. Quanto isso, roda a vinheta e vem comigo. Minha linda, meu lindo, é um prazer ter de volta você aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar de um dos filósofos mais importantes do século XX, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, ele é um filósofo existencialista. E o que pensa um filósofo existencialista? O próprio nome já diz, né? Ou seja, ele vai fazer uma reflexão filosófica sobre a existência. Para ele, há uma novidade em tudo isso. Ele vai fazer uma crítica muito grande aos filósofos que antecederam-o, tais como Platão, Aristóteles e outros. Esses filósofos que antecederam Sartre, eles acreditavam que o homem tinha uma essência, o homem era bom ou o homem era mau. Para o Sartre, não existe nada que defina o homem. Mas como assim? Não estou entendendo. Velho, cola aqui na minha que você vai entender. O que você tem que entender primeiro? O homem é como se fosse algo vazio. Imagine, por exemplo, um copo vazio. Ele não tem conteúdo. O conteúdo do homem vai ser preenchido conforme a sua existência, as suas escolhas. É aí que vocês vão entender a base desse pensamento existencialista, que é o quê? A existência precede a essência. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que primeiro você é lançado nesse mundo, você existe, e depois, com as suas escolhas, você vai o quê? Dando forma, ou seja, criando a sua identidade. Né? Isso também vai dar origem a outra frase que ele tem, que é: o homem está condenado a ser livre. Ou seja, não tem nada que defina o homem, mas se a gente tiver que definir ele, ele vai ser liberdade pura. Ou seja, ele não pode abrir mão de uma coisa, da sua liberdade. Professor, mas como assim eu sou livre? A base do existencialismo, para Sartre, é um existencialismo ateu. Ou seja, Deus não pode existir para que haja o reino da liberdade. Professor, como assim? Não estou entendendo, não estou gostando, está mexendo com as minhas verdades. Veja, o mais importante é você entender como ele pensa desse jeito. Se você acredita ou não, concorda ou não, é uma outra situação. Qual que é a base do pensamento dele? Ele pega um trecho de uma afirmação de Dostoiévski, que é um autor que é antecessor dele, também entendido como um pensador, e o Sartre vai utilizar isso na sua obra O Existencialismo e o Humanismo. Ele vai citar Dostoiévski: se Deus não existe, tudo é permitido. Ou seja, só pode existir a ética, o reino da liberdade, se não existe um Deus criador. Porque um Deus criador iria pressupor o planejamento prévio do mundo. Se Deus existe, tudo foi criado por ele, pensado de maneira antecipada.
Porque se Deus existe, tudo estaria previamente nos seus planos. Ou seja, de modo antecipado. Deu para entender? Por exemplo, quando você vai criar uma ferramenta, você já sabe qual é a finalidade dessa ferramenta. Ela já tem uma essência, antes mesmo da sua existência. E como para o Sartre, o homem não tem um criador, o homem foi lançado nesse mundo, ou seja, apenas ele, e somente ele, é responsável por tudo aquilo que existir e que acontecer nesse mundo. Ou seja, não tem desculpas. Só existe então o reino da ética quando eu for responsabilizado pelas minhas ações. Então não existe demônio, não existe Deus que seja responsável pelas minhas desgraças ou pelas minhas sortes. Dá para entender como configura isso na vida? Professor, explica mais sobre isso. Você pode estar dizendo, professor, mas tem pessoas que são pobres e claro que jamais vão conseguir fazer medicina na vida. Eu sou pré-vestibulando, eu sei como é que é difícil. Você deve estar pensando isso, eu sei. Mas reflita comigo nessa frase do Sartre para a gente entender onde que entra a possibilidade da liberdade e onde que, independente da situação, nós sempre podemos escolher. O Sartre diz, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você fará com aquilo que fizeram de você. Ou seja, não importa se eu nasci pobre. Nascer pobre não depende da minha escolha, mas permanecer pobre depende das minhas escolhas que eu fizer enquanto vida para que eu continue sendo pobre. Eu não escolhi nascer em Curitiba, mas posso escolher continuar vivendo em Curitiba. A própria não escolha já é uma escolha. E o homem, então, sendo livre, por que ele é livre? Porque Deus não existe um Deus criador para o existencialismo ateu de Sartre. Então, se Deus não existe e eu sou livre, eu faço escolhas. As possibilidades da minha escolha geram consequências. E essas consequências me tornam responsáveis. Putz, mas aí tem um BO, cara. Aí tem um BO. Por que tem um BO? Pensa comigo uma coisa. Não. Eu vou dar uma sugestão, já explicando o que gera o BO da liberdade. Ser livre é foda, velho. Não é fácil. Vou dar um exemplo. Senta que lá vem a história. Imagina que você quer ferrar o teu irmão mais novo. Sei, aquele sapeca, aquele sarna. O que você vai fazer? Você vai gerar uma angústia nele. O Sartre, a angústia é um dos preços que nós temos que pagar, talvez o pior deles, que implica a liberdade. Se você chegar para o teu irmão e falar assim, eu tenho R$50, você vai comprar ou um joguinho, ou alguma coisa para comer, ou um carrinho, ou uma boneca, que seja. O grande problema de você escolher é que você não sabe qual é a consequência disso, mas eu serei responsável. Além disso, qual é o problema da liberdade? É que escolher um brinquedo significa não escolher um alimento ou um joguinho. Toda escolha é uma renúncia. E se eu escolho, não tem ninguém para eu jogar as minhas desculpas. Ou seja, para o Sartre, quando eu tenho consciência da minha liberdade, eu tomo parte dessa angústia que me cabe e eu não vou me refugiar na má-fé. O que é má-fé? É fingir não escolher. Tipo aquele aluno, claro que isso não existe, esse tipo de aluno. Né? O professor que está... Estou inventando, estou fabulando coisas. Tô sabendo, vai. Imagine que tem um aluno que não entrega o trabalho atrasado, ou melhor dizendo, desculpe, que entrega o trabalho atrasado e diz que não deu tempo para fazer porque ele trabalha. Ou seja, ele não está dizendo que não foi ele o responsável pela demora da entrega. Ele está colocando uma desculpa no quê? No trabalho. Ele trabalha fora, por isso que ele não conseguiu entregar a tempo. Isso é má fé, é fingir não escolher, é fingir não ser responsável pelas consequências da nossa escolha. Mas Sartre diz, não há desculpas, porque não há um Deus criador. Então tudo que você fizer é de nossa responsabilidade. Outra coisa muito importante do pensamento de Sartre é o quê? É que nunca eu saberei quem eu sou,
eu saberei quem eu fui. Eu posso até ontem ter sido professor, mas não quer dizer que amanhã serei professor. Eu só estarei pronto, definido a minha essência, após a minha morte, porque aí sim estarei pronto. Ou seja, a existência precede a essência. E a existência pressupõe liberdade, pressupõe escolhas, pressupõe angústia, pressupõe responsabilidade. O mais importante da ética de Sartre é que essas escolhas que o indivíduo faz, no qual ele é responsável, não cairemos numa ética individualista. Sabe por quê? Porque o Sartre vai dizer que ao escolher o homem, esse sujeito, eu, por exemplo, quando escolho alguma coisa, estou escolhendo toda a humanidade. Então, se eu escolho ser professor, e a minha escolha implica estar com os meus alunos, eu também sou responsável pelos alunos que são confiados a mim. Deu para entender? A minha escolha tem que pressupor o outro. E aí entra a responsabilidade com o outro, com toda a humanidade. Essa é uma ética nova, uma ética contemporânea, iniciada por esses existencialistas, que vão refletir sobre a existência humana. Não mais sobre essências, sobre sistemas universais. O que importa agora é a condição humana. E a condição humana, para o Sartre e para os existencialistas, é de finitude. Então, terminamos aqui o vídeo sobre o existencialismo ateu em Sartre. Gostou do nosso vídeo? Curta, compartilhe nossas ideias. Iremos falar também sobre Kierkegaard. Kierkegaard foi o fundador da escola filosófica existencialista. Não perca o que ele tem para dizer para nós. Estará imperdível. É uma outra concepção, diferente um pouco de Sartre, mas um pouquinho nessa linha. Eu sou o professor Rodrigo Pensador. E esse canal é feito para você, por você e para mais ninguém. Esse é o canal Tchê, História e Educação. Um forte abraço do professor Rodrigo Pensador.